agora vamos falar de qualidade de vida. Uma noite mal dormida pode ser mais perigoso do que se imagina. Estudos mostram que pessoas com insônia constante têm mais facilidade para desenvolver doenças cardiovasculares. O quadro Viver Bem de hoje mostra a importância de estar com sono em dia. Quem não tem uma boa noite de sono sente as consequências no dia seguinte. É horrível, a gente acorda cansada. Marina Haslan, de 19 anos, é estudante de engenharia da computação. Muitas vezes, ela entra na madrugada diante do computador e mergulhada nos livros. Para tentar driblar a falta de sono, a estudante toma muito líquido e ouve música, mas nem sempre isso resolve. Tudo por causa da ansiedade. Quando você consegue controlar um pouco a ansiedade, melhora, mas prejudica bastante a questão da concentração. Às vezes, se eu estou muito ansiosa com alguma prova, algum trabalho, eu já não consigo executá-lo da maneira correta, porque daí eu fico aflita e já não concentro, já não raciocino. De acordo com os médicos, se uma pessoa acorda com a sensação de que está cansada, é porque ela não dormiu bem. E se isso ocorre com frequência, é um problema. Estudos mostram que a insônia traz sérios transtornos à saúde. Uma pessoa que tem dificuldades para dormir, por exemplo, pode desenvolver com mais facilidade doenças cardíacas. Os especialistas recomendam de 7 a 8 horas de sono por dia. As pessoas que dormem pouco podem ter pressão alta, estresse, ficam mais irritadas e o funcionamento de alguns hormônios fica prejudicado, além do risco de obesidade. Não basta dormir, nós temos que ter qualidade de sono. É necessário atingir o sono profundo, que nós chamamos de sono REM. Durante esse sono, é como se o organismo desacelerasse a máquina para poder haver um esfriamento dessa máquina. Então eu tenho diminuição da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da atividade cerebral, e é isso que faz com que nós possamos acordar descansados. Segundo os médicos, a higiene do sono é uma maneira de minimizar o problema. Isso significa uma mudança de comportamento no que diz respeito à alimentação, atividades físicas e recreativas. Tudo que for em excesso deve ser evitado no período da noite. A doutora Nara também alerta para a apneia obstrutiva do sono. A apneia é um período em que a pessoa dormindo fica sem respirar. São alguns segundos, várias vezes durante a noite, em que a taxa de oxigênio no sangue cai bruscamente. Isso também predispõe a um aumento de infarto, de derrame, é uma causa além de risco. Pois é, você viu aí na reportagem que a cardiologista alertou para a apneia obstrutiva do sono. Então a gente vai explicar direitinho por que isso é tão preocupante. Lauriane Schmidt, tem gente que nem sabe que tem esse problema, né? É verdade, Maureen. E a apneia é quando, como disse aí na reportagem, quando a pessoa para de respirar enquanto dorme. E o alerta maior é quando ela vem acompanhada por um ronco muito alto. Nós estamos aqui na companhia do Dr. Vitor Ferzelli, é especialista, dentista e especialista no sono, e ele tem 2 equipamentos aqui que são usados no tratamento da apneia. A primeira é uma máscara, é isso, doutor? Como é que funciona? Na realidade, como a apneia é uma interrupção da passagem do ar por uma obstrução, por exemplo, nós temos esse aparelho chamado de CPAP, que ele força a ventilação das vias aéreas. E ele é ligado a um compressor ali, que vai forçar para que o ar entre e faça essa devida ventilação. O outro aparelho que nós utilizamos na odontologia é um aparelho que faz um avanço da mandíbula. O paciente, ao dormir, ele encaixa o aparelho na parte superior e inferior, e esse aparelho mantém a mandíbula para frente. E mantendo a mandíbula para frente, a língua desobstrui a passagem do ar e o paciente passa a não ter mais ronco e diminuindo muito o número de apneias. Mas vale ressaltar que a apneia não tem cura, então a utilização desses equipamentos é para sempre, é para a vida toda. Como a gente tem vários fatores que predisponizam esse tipo de problema, uma delas é o peso. Se o paciente conseguir voltar ao seu peso antigo, que era bem mais magro, tudo mais, pode seguramente também ter redução das apneias e do ronco. Quais são os outros fatores de risco, além da obesidade, para ter apneia? Nós temos vários fatores
de risco. Evidentemente, pacientes, por exemplo, que têm uma arcada dentária, uma cavidade bucal que também não predisponibiliza uma boa ventilação, também pode dar esse tipo de problema. E quais são os riscos de se ter apneia? Bom, os riscos, como já foi citado inclusive na reportagem, podem levar inclusive à morte, porque nós temos casos de pacientes que chegam a ter 400, 500 paradas respiratórias durante a noite de 70 segundos, como foi frisado também. Então imagine, aquela história de feliz, a pessoa que morreu dormindo, mal sabe o tanto que ela queria acordar e às vezes não conseguiu acordar. O diagnóstico, a pessoa do lado de quem dorme e ronca é um fator importante. Quer dizer, ela pode dizer, olha, você está roncando demais, vamos procurar um médico. E o diagnóstico, doutor, como é que é feito para realmente saber se esse ronco é uma apneia que exige aí a utilização desses equipamentos? Na realidade, esse sinal, quando a pessoa que dorme ao lado observa, além do ronco, também grandes paradas que a pessoa começa a engasgar durante o sono, é um sinal muito forte. Ou quando a pessoa dorme sozinha e que no outro dia observa que dormiu, mas não descansou, seguramente ele teve alguma situação nesse sentido. Agora, o mais importante, acima de tudo, é o paciente, observando esse tipo de situação, buscar os especialistas na área de sono, seja na odontologia, mas principalmente na neurologia, para dar o primeiro diagnóstico. Daí nós solicitamos um exame feito em clínicas especializadas, como neurossono e outras clínicas que, evidentemente, fazem toda o monitoramento do paciente que dorme nessa clínica durante uma noite. Ele é totalmente monitorado. Esse exame é chamado de videopolissonografia. Ele é filmado, ele é totalmente monitorado e depois nós temos o resultado de quantas paradas ele teve, de quantos segundos foram cada parada, como é que ficou a oxigenação cerebral desse paciente. Tudo isso é monitorado nesse exame. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações. Então fica a dica. Ouve ronca, a pessoa do seu lado está roncando, indicar um médico, um dentista, enfim, um especialista para realmente saber se é ou não apneia. Uma situação aí que gera risco, né, Mauro? E muitas vezes as pessoas nem sabem, principalmente quem mora sozinho, por exemplo, viúvo, tem que ficar atento aí a esse risco. Com você. E garantir uma boa noite de sono bem tranquila, né, Lauriane? Com certeza. Obrigada pelas informações, obrigada ao doutor também.